Bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia. Eu trago como destaque hoje a notícia de que a Polícia Federal indiciou os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, líder do MDB no Senado Federal, e Renan Calheiros, que foi presidente do Senado Federal. Ambos foram indiciados nos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-senador Romero Jucá, também do MDB, mas de Roraima, também foi indiciado. Eles são acusados de, em troca de propina, de pagamento de propina, atuarem para favorecer no Congresso Nacional o antigo grupo Hipermarcas, que atualmente se chama Hypera Pharma. Aliás, mudou de nome exatamente em razão do seu envolvimento em casos de corrupção na política brasileira. É uma empresa do ramo farmacêutico. Eduardo Braga e Renan Calheiros são aliados do presidente Lula no Palácio do Planalto. Eduardo Braga, inclusive, por ser da confiança do governo Lula, foi indicado relator da reforma tributária no Senado Federal. E Renan Calheiros é tão ligado ao presidente Lula que o filho dele, Renan Filho, ex-governador de Alagoas, também do MDB, é atualmente o ministro dos Transportes no governo federal. Foram 6 anos de tramitação e esse relatório final do inquérito acabou enviado pela Polícia Federal no mês passado ao Supremo Tribunal Federal, sob sigilo. Pois é, sob sigilo. O relator do caso é o ministro Edson Fachin, que encaminhou o inquérito, a denúncia, à Procuradoria-Geral da República. Tem que fazer isso mesmo, tem que mandar para o Ministério Público para então para o oferecimento da denúncia, né? A equipe do Procurador-Geral Paulo Gonet está analisando o material neste momento para decidir se apresenta a denúncia contra os senadores. Se não apresentar, vai ficar esquisito, né? Porque o caso parece muito grave. Esse relatório final do inquérito diz que a antiga Hipermarcas pagou 20 milhões de reais para esses senadores por intermédio de um lobista, de um empresário chamado Milton Lira, que foi, aliás, ele é apontado como lobista intermediário do MDB pela própria Polícia Federal. Em contrapartida, os senadores teriam atuado em favor da Hipermarcas em um projeto de lei que tramitou no Senado nos anos de 2014 e 2015 sobre incentivos fiscais a empresas. A Polícia Federal ainda aponta que o senador Renan Calheiros indicou um nome para a diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo de auxiliar nos interesses desse grupo empresarial dentro da agência reguladora. Ou seja, esse caso é um caso de flagrante, Pedro, um flagrante raro, né? Muita gente conhece, por exemplo, a prática que há aqui no Congresso de se meter jabutis em medidas provisórias, né? Também se conhecem os esquemas que são montados a partir de indicações políticas para cargos, como, por exemplo, nas agências reguladoras para defender os interesses das empresas que deveriam ser fiscalizadas, deveriam ser reguladas. E esse caso, no curso do inquérito, a Polícia Federal acabou, então, comprovando esse tipo de, ao menos nesse caso, né, esse tipo de suspeita, de denúncia. Bom, o fato é que é um desdobramento, o inquérito da Operação Lava Jato, e havia sido aberto em 2018, a partir da delação premiada de Nelson Melo, que na época era um dos diretores da antiga Hipermarcas. Ele admitiu que firmou contratos fictícios com empresas de prestação de serviços que não foram prestados, com o objetivo de justificar o repasse das propinas a esses senadores. A Polícia Federal também indiciou o empresário intermediário e a parte referente ao ex-senador Romero Jucá foi enviada à Justiça Federal do Distrito Federal, exatamente porque ele não tem mais o foro privilegiado de que falou agora há pouco o nosso Pedro Campos. Se bem que com essa decisão do Supremo aí, que é iminente, é bem capaz de também esse acusado venha a ser beneficiado, digamos assim, com esse privilégio de função, ou foro privilegiado. O processo teve diversas idas e vindas, viu, Pedro? A PGR chegou a pedir a rescisão desse acordo de delação com o Nelson Melo, o ex-diretor da Hipermarcas,
exatamente porque ele foi acusado, era suspeito de haver protegido alguns acionistas do grupo. Aí, depois disso, houve uma repactuação, outros diretores aderiram ao acordo da delação premiada, inclusive o próprio presidente do Conselho de Administração da Hipermarcas, João Alves de Queiroz Filho, ou seja, as pessoas de cujos bolsos saiu o dinheiro do pagamento da propina. Nesses depoimentos eles relataram que foram feitos pagamentos a operadores financeiros para repassar a propina a esses senadores do MDB, com o objetivo de obter benefícios para o grupo empresarial em medidas provisórias em tramitação no Congresso Nacional. A Polícia Federal apontou que colheu provas corroborando os relatos dos delatores, como a comprovação de que não houve prestação efetiva dos serviços que receberam os pagamentos, aqueles pagamentos da propina, né? Bom, o fato, como eu disse, é que essa empresa mudou de nome, de Hipermarcas, depois do escândalo lá em 2018, passou a se chamar Hypera Pharma, é uma empresa do ramo farmacêutico, e o fundador dessa empresa até hoje é acionista, mas ele se afastou do Conselho de Administração depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeitas de omissões nesse acordo de delação premiada. Enfim, vamos esperar para ver, mas Pedro, o senador Renan Calheiros e outros como ele têm sido beneficiados pela lentidão dos casos contra eles que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Muitos deles, inclusive, já foram considerados prescritos, tal a demora em julgar. Esse inquérito, por exemplo, foram 6 anos, né? 6 anos. Ele foi reaberto depois, mas iniciado em 2018, houve aqueles problemas todos, etc., retomado e agora finalmente chega ao Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer.